Olá pessoal, estuda mais, bom dia. Vamos começar mais uma aula de forma remota, né, por motivo de força maior. E na aula de hoje a gente vai falar sobre área de figuras planas, né? Em nosso último encontro, né, sábado passado, a gente falou sobre o teorema de Tales, o teorema de Pitágoras, né, no triângulo retângulo. Resolvemos algumas questões. Muitos alunos me pediram para fazer uma revisão, para rever a parte de Teorema de Pitágoras, inclusive que na lista que está com vocês aí tem questões envolvendo Teorema de Pitágoras, e para que a gente não fique repetitivo e que a gente consiga entregar todo o conteúdo, né, do nosso edital, eu vou dar continuidade aqui em área de figuras planas. Vamos resolver algumas questões da lista, tá, envolvendo áreas. E as demais questões que tem teorema de Pitágoras, a gente vai resolver na nossa aula presencial, tá certo? Então fica tranquilo que todo o conteúdo será estudado. Na nossa aula a gente falou sobre o teorema, resolvemos algumas questões, mas isso não quer dizer que a gente não vai voltar a rever, tá certo? Então, para aqueles alunos que me pediram para continuar na parte de teorema de Pitágoras, paciência que nas nossas próximas aulas a gente vai dar continuidade na resolução dessas questões, que eu espero que vocês tenham tentado fazer aí durante esta semana, tá certo? O meu áudio talvez não esteja tão legal, porque eu continuo com problemas no meu microfone, né, que deu problema, e aí eu continuo com o som aqui apenas do meu computador, né, captação, mas que dá para nada que vai impedir a gente fazer a nossa aula de hoje, tá certo? Então, eu vou retomar aqui com vocês. Eu até falei sobre essa questão das unidades de medida, que é bem importante, que a gente precisa. O IF adora questões que a gente precisa fazer aquelas transformações de unidades de medida e é preciso que a gente tenha esse reconhecimento, né? O que é uma unidade de medida de comprimento, o que é uma unidade de medida de área e como fazer essas transformações, tá certo? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a lousa de forma ampliada, fica melhor, tá certo? E vamos para frente. Olha só, áreas de figuras planas, tá? Antes de mais nada, eu vou dar uma revisada aqui com vocês, essa parte das unidades de medidas de comprimento, né? Aqui eu trouxe algumas figurinhas aqui, né? Porque tudo que eu posso medir, usar como unidade de medida, né, para seja uma abraçada aqui, que nem a abraçada de Cláudia, seja uma jarda que não é tão usado para a gente, né? Aqui uma fita métrica, onde eu faço as medidas em unidades de metro ou centímetro, né? Posso medir até em centímetro. A nossa régua escolar aqui, eu posso ter as medidas em centímetros, né? Como posso ter essas medidas aí em polegadas, né? Então, daqui a origem de onde vem. Por que o nome da medida é polegada? Por causa do nosso dedo polegar, né? Mas aqui o que importa para a gente é essa telinha que apareceu para vocês agora. São as unidades no Sistema Internacional de Medidas de Comprimento, tá? A nossa unidade padrão, deixa eu pegar aqui a nossa unidade padrão é o metro, tá? Opa, deixa eu pegar aqui o meu marca-texto. Pronto. A minha unidade padrão no Sistema Internacional é o metro, e eu tenho os submúltiplos, decímetro, que não é tão usado por nós, mas o centímetro e o milímetro, que estão à direita do metro, decâmetro, hectômetro, e os múltiplos, né, dos múltiplos do decâmetro, hectômetro, o mais utilizado no Brasil é o quilômetro. Então, é importante, eu trouxe aqui esse esquemazinho aqui, de transformações dessas unidades de medida de comprimento, tá certo? Então, observa comigo o seguinte, sempre que eu vou me deslocar no movimento à direita, né, eu vou multiplicando de 10 em 10. Basta que eu saiba onde está posicionado cada uma dessas unidades de medida, né? Então, por exemplo, se eu estou do metro e vou para o centímetro, eu vou multiplicar por 10
por 10, ou seja, eu vou multiplicar por 100. Tá? Se eu estou do metro e quero transformar em quilômetro, eu vou andar para a esquerda, eu vou dividindo de 10 em 10. Né? Então, assim, ó, divido por 10, depois por 10 de novo, por 10. Ou seja, de metro para quilômetro, é como se eu dividisse por 10 3 vezes. Né? Divide por 10, depois por 10, depois por 10, que é equivalente a fazer uma divisão por 1000. Tá certo? Então, aqui tem um exemplozinho, por exemplo, 1 metro, né? 1 metro, ele corresponde aí, né? Na verdade, ele está dando todas essas medidas de submúltiplos em múltiplos convertidas para metro, nesse exemplo. Né? Por exemplo, 1 quilômetro, ele corresponde em metros a 1000 metros. Por que isso? Né? Então, vamos lá, se eu estou aqui em quilômetro, vou chegar em metro, eu vou multiplicar por da esquerda para a direita. Então, deixa eu marcar aqui. Então, se eu estou em quilômetro e vou me deslocar até o metro, eu vou multiplicar vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, 1 vezes 10 dá 10, vezes 10 dá 100, vezes 10 dá 1000. Então, por esse motivo que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Tá? E por aí vai. 1 milímetro corresponde a 0,001 metro. Você consegue fazer uma transformação de qualquer unidade de medida dessa multiplicando por 10, se for deslocar à direita, ou dividindo por 10, se for deslocar à esquerda. Tá bom? É de grande importância, né, muito cobrado nas questões que nós vamos ver daqui a pouco, tem na lista aí quem já tentou fazer, o conceito de perímetro. Já falei com vocês, vou repetir aqui. O que é um perímetro? A medida do perímetro de um polígono é a soma das medidas dos seus lados. Inclusive, caiu na prova do Proitec agora uma questão que pedia o perímetro de uma figura, que está aí na observação, que o cálculo da medida do perímetro pode ser feito não somente em polígonos. Né? Polígonos são as figuras que a gente conhece, as figuras quadrado, retângulo, triângulo, né? Mas também para qualquer outra figura plana. A medida do comprimento do contorno de uma figura plana corresponde à medida do seu perímetro, tá certo? Então, perímetro, a grosso modo falando, é a soma das medidas de todos os lados de uma figura plana, tá certo? Então, voltando para cá. Vamos lá, voltar para a lousa. Aqui, pronto. Olha só. Por exemplo, se eu tenho aqui uma figura dessa forma aqui, né? Digamos assim, uma espécie de um hexágono, tá? E esse hexágono, esse lado aqui mede x, esse lado aqui mede 3, esse lado mede 4, esse lado mede 6, né? E esse lado aqui mede 5, tá? E esse lado aqui mede x também, tá certo? Qual seria uma expressão algébrica aí que representa o perímetro dessa figura? Né? Qual seria uma expressão que representasse o perímetro dessa figura? Ora, uma vez que não é dado o valor de x, né, que isso aí também é um conteúdo do IF, né, a questão de expressões algébricas, né, de operações com expressões algébricas, se eu peço perímetro, eu vou somar aqui quem é x com x e quem é número com número. Né? Então, o perímetro, basicamente, dessa figura aí, seria 2x mais esse somatório aqui, ó, 3 mais 4 mais 6, né, dá 13, mais 5, 15. 2x mais 15. Então, isso aqui é um exemplo
básico, né, que eu criei agora com vocês, para expressar o perímetro de uma figura. Tá? Veja que aí eu depois acabei falando sem um hexágono, mas poderia ser qualquer uma figura que tivesse essa, que solicitasse o perímetro. Tá? Então a soma das medidas dos lados basicamente é isso, não tem muito o que a gente se alongar nisso aí. Tá? Vamos lá, voltar para cá. E questão de áreas. Então, o que é que diverge o cálculo do perímetro para o cálculo da área? Por exemplo, eu vou pegar essa figurazinha aqui, né? Isso é uma planta baixa de uma casa, em que ela tem 6,25 metros de frente, né? Por 8 metros de profundidade. Então, vamos observar agora o que seria a diferença do cálculo de um perímetro para uma área. Por exemplo, nessa figura aqui, qual seria o perímetro dessa casa ou desse apartamento aqui, dessa planta baixa, né? O perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados. Então, o perímetro disso aí será igual a... Veja, que figura é essa aqui? É um retângulo, né? Um retângulo ele tem como características os lados paralelos. E também são congruentes, tem a mesma medida. Né? Então, esse lado aqui é 6,25, aqui embaixo também mede 6,25 metros. Esse lado aqui mede 8, aqui também vai medir 8 metros. Tá? Então, o perímetro seria 2 vezes 6 metros e 25, por se tratar aqui né, a frente e os fundos do apartamento, digamos assim, ou vice-versa, aqui embaixo é a frente, né? Porque tem a sala de TV, o dormitório e tal, lá na frente a lavanderia. Então, independe disso aí, é 2 vezes 6,25, mas 8 de um lado e 8 do outro, ou seja, 2 vezes 8. Que você poderia muito bem fazer 6,25, mais 6,25, depois mais 8, depois mais 8 novamente. Tá? Então, isso aqui será igual a, vamos lá, 6,25, que multiplica 2. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Né? 2 vezes 6, 12. Como eu tenho duas casas decimais, a vírgula coloca aqui, então isso aqui vai dar 12,5 ou 12,50, tanto faz, tá? Mais 2 vezes 8 dá 16. Então o perímetro seria 12,5 mais 16. Isso aqui daria 28,5 metros. Veja que o perímetro ela é uma medida linear, tá certo? Quando eu me refiro à área, que a gente vai, é o nosso próximo passo aqui, são as unidades de área, tá? A unidade é quadrada, mas o perímetro é unidade linear. Pode ser metro, pode ser centímetro, né? Pode ser milímetro. Eu volto já para a gente calcular a área dessa figura aqui, né? A área desse apartamento aí, dessa casa. Vamos lá, mas antes disso, vamos falar sobre essas unidades de medida de área. O que é que muda das unidades de medida de comprimento para as unidades de medida de área? Né? O que é que vai mudar, basicamente, de um para o outro? Veja bem, na unidade de medida de área, o que muda é exatamente esse 2 aqui no expoente, né? Porque a gente diz que a área, né, a medida de uma área é considerada como uma medida de unidade quadrada, tá certo? Pode ser metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, né? Então, sempre que você vê uma medida, porque muitas vezes a questão ela não fala em si, ela não cita a palavra área, ela dá apenas uma medida. Né? Determinada coisa ela tem 20 metros quadrados. Então, essa medida que está dizendo 20 metros quadrados é o quê? Então, quando fala qualquer unidade que tem esse expoentezinho 2 em cima, você já fica sabendo, já fica ligado que está se referindo à área de determinada figura. Tá certo? Então, veja que são as mesmas unidades. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Não tem outra, tem que memorizar, tá? Mas, se é área, então eu vou ter metro
quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, e por aí vai, até quilômetro quadrado lá nos múltiplos, tá certo? E na transformação, professor, é a mesma coisa. Observa que na unidade de medida linear, se eu vou me deslocar para a direita, eu vou multiplicando de 10 em 10. Se eu fosse para a esquerda, me deslocar para a esquerda, eu ia dividindo de 10 em 10, né? Cada passo que eu fosse dando. Como é unidade diária, se eu vou me deslocar na transformação para a direita, eu vou multiplicando de 100 em 100. Tá? Se eu for me deslocar para a esquerda, aqui, ó, se eu for me deslocar daqui no sentido da setinha, tá aqui, show de bola, eu vou disponibilizar para vocês isso aqui. Se eu for me deslocar para a esquerda, eu vou dividindo de 100 em 100 quantas casas eu for me deslocar aqui. Tá? O que é que eu preciso de imediato? Que vocês saibam. Memorizar esta sequência. Né? Porque eu quero transformar de metro quadrado para quilômetro quadrado. Ou de quilômetro quadrado, que é o mais fácil de acontecer, né? Eu tenho uma determinada área em quilômetro quadrado, eu quero saber ela em metro quadrado lá nas alternativas. Então, se eu vou me deslocar de quilômetro quadrado para metro quadrado, eu tenho que saber quantas casinhas dessa aqui eu vou andar. Então, por isso que eu tenho que memorizar, apesar de não ser tão usual o hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, nem o decímetro quadrado, mas eu tenho que saber onde é que ele está posicionado para a minha transformação. Tá bom? Então, vamos dar continuidade. E aí chegou num ponto-chave, que são as figuras, né, que estão aí na tela para vocês, como o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o trapézio, o triângulo e o círculo. Estas são as figuras que eu tenho que saber como determinar a área dessas figuras. Tá certo? Professor, mas as questões do IF, em sua grande maioria, são quadrados ou retângulos. Verdade. Mas ele pode cobrar um trapézio, como já aconteceu. Ele pode cair questões que envolvem círculo, envolvem triângulos, né? Sem ser um triângulo qualquer, sem ser um triângulo retângulo. Claro que pode, está no edital. Tá certo? Então é importantíssimo que a gente saiba como calcular a área de cada uma dessas figuras, e é o que a gente vai ver agora, tá certo? Então eu vou compartilhar com vocês aí como é que eu calculo a área de um quadrado. Olha só, a propriedade de um quadrado, a propriedade que nos chama a atenção, é que um quadrado ele tem todos os lados iguais, tá certo? Então, se esse lado aqui, por exemplo, eu chamar aqui de L, de lado, todos os outros lados medem L, tá certo? Então, a área de um quadrado, assim como a área de um retângulo, né, ela é dada pela base vezes a altura. Sendo que os lados não são iguais, então eu digo o seguinte, ó, vamos lá, no quadrado, a medida da sua área é igual ao lado vezes o lado. Né? E lado vezes lado é a mesma coisa dizer que a área de um quadrado nada mais é do que lado ao quadrado. Tá certo? E no retângulo? E como é que eu calculo, então, a área de um retângulo? Essa é a figura mais usual que todo mundo, eu creio que vocês aí já sabem, já responderam, né? Mas como é que eu calculo a área de um retângulo, né? Então, veja, observa comigo. E o retângulo eu vou chamar esse lado aqui de altura, tá? Por que eu posso, num triângulo, dizer que isso aqui é a altura do triângulo? Né? Isso é até importante para nos probleminhas. Porque num retângulo, né? Falei triângulo, né? Num retângulo, todos os ângulos são retos, assim como o quadrado, né? Todos os ângulos são retos, tá certo? E os lados opostos, já falei agora há pouco, eles são iguais, né? Tem a mesma medida, que na geometria a gente diz que eles são congruentes, porque estão em lugares geométricos diferentes. Então, eu vou chamar esse lado aqui de B, então isso aqui também é B. Né? Então, comumente, a gente diz que calcular a área, eu nem falei, mas é importante.
O que é o cálculo da área, né? O cálculo da área é a medida de um espaço. Então, calcular a área de qualquer uma dessas figuras, por isso que eu deixei elas pintadinhas em azul aí, é calcular o espaço, quanto cabe naquele espaço. Então, como é que eu faço para calcular a área de um retângulo? A área de um retângulo é dado pelo produto da base vezes a sua altura. E a altura nada mais é do que o outro lado, né? Um lado maior que multiplica um lado menor, tá? Então, comumente a gente diz o seguinte, que a área do retângulo é igual ao produto da base vezes a sua altura, tá? Deixa eu pegar a canetinha vermelha para dar um destaque. Então, a formulazinha que eu vou usar para calcular a área de um quadrado e a área de um retângulo. Vamos lá. Qual é a próxima figura que eu preciso saber? Né, que está aí para a gente. Opa, não cheguei no exercício. É o paralelogramo. O paralelogramo é a mesma coisa. Tá? Então, eu tenho aqui a base, vou chamar isso aqui de B. Tá? Se ali é B, aqui também é B. Esses lados, eles continuam sendo paralelos. Porém, um retângulo quadrado, são casos particulares de paralelogramo. Tá? Mas não é isso que a gente vai entrar agora. Não é nesse mérito aqui. O paralelogramo, quando ele não é retângulo nem é quadrado, o que diferencia é porque esse ângulo aqui, ó, os ângulos não são retos. Então, se esses ângulos não são retos, tem que ter muito cuidado quando vai calcular a sua área, porque eu não posso dizer que esse lado aqui é altura. Tá? A altura nada mais é, deixa eu pegar uma caneta de outra cor, diferente, né? A altura é a reta que forma 90 graus com a base. Isso aqui é que é a altura. Normalmente, num paralelogramo, esse lado aqui, se você observar, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Isso aqui é a minha hipotenusa, então este lado aqui, normalmente, ele é maior do que a sua altura no paralelogramo. Tá certo? Então, a área de um paralelogramo, ela é calculada exatamente igual à área de um retângulo, até porque o retângulo ele é um caso particular de um paralelogramo, tá certo? Então, vamos lá. Como é que eu calculo a área, então, de um paralelogramo? Paralelogramo, assim como no retângulo, é dado pelo produto da base vezes a sua altura. O que eu tenho que ter cuidado é que essa altura do retângulo difere da altura de um paralelogramo, tá certo? Um trapézio, observe que um trapézio, ele é um quadrilátero, tem 4 lados, tá? Sendo que ele tem uma base que eu vou chamar aqui de B maiúsculo, porque ele tem uma base maior e tem uma base menor. Essas bases, elas são paralelas. Mas os outros lados, né, a gente diz que são os lados oblíquos, que não são paralelos, esse lado aqui ele não é paralelo com esse. Tá certo? Então, esse lado de um trapézio ele também não pode ser considerado como a altura do trapézio. Então, a altura do trapézio, assim como lá no paralelogramo, tá? É essa reta que seja perpendicular, ou seja, que forma 90 graus com a base. Tá certo? Então, como é que eu calculo a área de um trapézio? Como é que eu vou calcular essa área do trapézio? A área do trapézio é dada, vamos lá. A área de um trapézio é dado pela a sua área, a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Tá? Alguns devem se perguntar, professor, por quê, né, que é assim? Então, assim, o objetivo da nossa aula aqui agora não é demonstrar, mas não é difícil a gente mostrar o porquê que é dessa maneira. O que é que a gente precisa agora? O que é que a gente
para fazer a prova do IF, né, a prova do exame de seleção, o que é que eu preciso? Saber a fórmula, saber como calcula, tá certo? Então, isso é o que importa para a gente agora no momento, beleza? Então, vamos lá para adiantar. Deixa eu voltar para cá. Isso, vamos lá. O próximo, o triângulo. Vou agilizar por causa do tempo para resolver algumas questões. O triângulo, a área de um triângulo, mesmo jeito, a altura, tá, pessoal? Não é a mesma. A altura é a reta perpendicular, né? Que parte de um vértice, ou seja, de um pontinho desse aqui, tá? Até o lado oposto, tá? Formando um ângulo reto. Então, eu tenho aqui uma base e tenho uma altura. E o triângulo, se a gente pegar um retângulo, grosso modo, até para entender, traçou uma diagonal aqui, eu divido um retângulo em dois triângulos, né? Assim, se eu passar uma diagonal. Então, o que seria a área desse retângulo abaixo da diagonal? Seria a base vezes a altura dividido por 2, seria a metade da área de um retângulo, né? Uma forma até de memorizar. Então, a área de um triângulo qualquer, né, a sua área é igual a base vezes a altura dividido por 2, tá? E por fim, tá bom? Por fim, eu não vou me estender nessa aula aos elementos de um círculo, falar sobre raio, diâmetro, nada disso agora, porque nossa aula agora é sobre áreas. Para calcular a área de um círculo, né, a área de um círculo, que eu preciso saber que a área de um círculo é igual a π, a constante π, que multiplica o raio ao quadrado. Tá certo? Então, estas fórmulas aí, faz um print da tela, ou bate foto, ou disponibiliza depois para vocês aqui, esse material aqui, tá bom? Estas fórmulas aqui eu preciso para resolver exercício, a gente vai ver, né? Agora, começando, voltando antes do exercício da lista, eu fiquei de fazer este exercício aqui, né? Eu achei o perímetro desse apartamento, dessa casa. E qual seria a área? Ora, se essa casa ela tem um formato retangular, então a sua área é a área de um retângulo, que é dada pela base, que multiplica a altura. Quem seria minha base aqui? 6,25, que multiplica 8. Né? Vamos fazer essa conta aqui, ó. 6,25, que multiplica 8. 8 vezes 5, 40, sobe 4. 8 vezes 2, 16, com 4, 20, sobe 2. 8 vezes 6, 48, com 2, 50. Duas casas decimais, vem para cá, então a área é igual a 50 metros, unidade de área o quê? Quadrados. Então veja, o que é que isso aqui quer me dizer? Né? Se eu fosse, por exemplo, decorar essa casa aqui, né? Traçar uma fita em volta, né? Algo nesse sentido, eu precisaria calcular o seu perímetro. Né? Então, eu tenho 28,5 metros de perímetro, medida linear. E qual é o espaço dessa casa aqui? Né? É de 50 metros quadrados. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Falado aí sobre essas fórmulazinhas, vamos para uma questão aí da lista. Né? Sim, eu não cheguei a falar sobre essa figura aqui, pouco cobrada, mas eu trouxe em destaque aí para na nossa lista, porque essa foi a única questão que eu achei com uma figura diferenciada, tá? Das demais que eu acabei de mostrar, que esse aqui é o chamado hexágono regular, o nome dessa figura aqui. Tá? Isso aqui é um hexágono regular. Hexágono porque tem 6 lados. Regular por quê? Porque são 6 lados de mesma medida. Então, a área de um hexágono regular é igual a 3 vezes a medida do lado ao quadrado, raiz de 3, sobre 2. Tá certo? Então, isso é a medida de um hexágono regular, a medida da sua área. Tá bom? Então, vamos lá.
A bola que aparece no texto 2 é formada por 12 pentágonos e 20 hexágonos, que são polígonos regulares, como representado na figura 1. O perímetro, veja bem, nessa questão que ele pede para a gente, ele pede o perímetro em centímetros, veja, unidade linear, né? De cada um desses pentágonos corresponde a. Então, observa. Ele quer o perímetro de cada um dos pentágonos. Então, o que seria o perímetro aí para a gente, né? Espero que vocês não tenham tido dificuldade de fazer isso aí. Então, se é regular, essa palavrinha aí, tá aqui, ó, polígonos regulares. Então, se aqui é 5, esse lado mede 5, 5, 5 e 5. Né? Então, o perímetro é 5 vezes, né, são 5 lados, a medida de 5. Ou seja, o perímetro é igual a de 25 centímetros. Ok? Vamos lá. Na mesma questão, seguindo a mesma figura, né, dessa questão que caiu em 2023, ele pede agora qual é a área em centímetro quadrado, veja, unidade quadrada, porque aqui na configuração aqui, esse desceu o expoente, né, esse aqui em cima, veio para o lado. Corresponde a cada um dos hexágonos na figura 1 é D. Né? Então, veja, a área do hexágono é 3 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, quanto é que vale o lado de cada hexágono desse? Voltando aqui para cá, ó. Quanto é que é a medida do lado de cada hexágono? 5 centímetros. Então, eu vou só substituir. A área é igual a 3 que multiplica 5 ao quadrado, raiz de 3, sobre 2. Então, a área é igual a 3 vezes. Cuidado, ó, entre uma multiplicação e uma potenciação, primeiro se resolve a potenciação. Então, é 3 que multiplica 5 ao quadrado dá 25. Raiz de 3 sobre 2. Tá? Professor, se eu multiplicasse primeiro aqui, não dá a mesma coisa, não? Não. Se eu multiplicasse primeiro, eu ia fazer 3 vezes 5, 15. 15 ao quadrado daria um número muito maior, né? Então, 3 vezes 25 vai dar 75, raiz de 3 sobre 2. Unidade quadrada, no caso aí, centímetro quadrado, alternativa correta, letra A. Belezinha? Vamos lá. Opa, apareci aqui, ó. Mais uma questão nossa aí, olha só. Uma alternativa empregada pela Prefeitura de Berlim, na Alemanha, para receber famílias de refugiados foi a de criar vilas feitas com containers, em forma de paralelepípedo reto. Gente, o que é um paralelepípedo reto? É uma figura tridimensional, né? Digamos assim, que tem um formato de uma caixa de sapato. Né? Aqueles calçamentos que a gente vê na rua, que recebe o nome de paralelepípedo, é exatamente pelo formato daquelas pedras. Tá? Então, isso é um formato de, tentei reproduzir aqui, de um paralelepípedo. Pronto. Então, o nome dessa figurinha aqui é o paralelepípedo reto. Tá? Por que reto? Porque ele forma um ângulo de 90 graus com a base. Né? Ou seja, esse lado aqui, é importante aproveitar a oportunidade, já adiantando, já falando, né? Esse lado aqui ele também é altura. Porque essa figura, que é um prisma, né, ele poderia ser oblíquo. O que seria oblíquo? Isso aqui não formar 90 graus com a base. Ou seja, a altura seria diferente da medida desse lado aqui. Tá? Então, continuando o problema. Os contêineres usados têm medidas de base apoiada no solo aproximadas de 6 metros de comprimento por 2,4 metros de largura. Então, a base, olha só o que ele fala na questão. A base
apoiada no solo. Ó. Então, de que face dessa daqui ele está se referindo? Ah, essa daqui, ó. Vou destacar aqui de amarelo. Então, ele está frisando para mim que é essa base que me interessa. Tá? Então, ela tem 6 metros de comprimento por 2,4 de largura. Então, eu vou pegar aqui 6 metros de comprimento, tá? Por 2,4 de largura. Pergunta: a área do terreno ocupada por cada container que irá abrigar uma família ele quer saber qual é essa área, que figura é essa? É um retângulo, tá? Qual é a área desse retângulo? E aí a gente já sabe que a área do retângulo é dada pelo produto da base vezes a altura, tá bom? Então, a área é que na verdade é um lado vezes o lado. Você deve dizer, professor, mas a altura é isso aqui, né? Mas é só a forma de falar. Então, num retângulo, a área, quando a gente diz base vezes altura, poderia tomar qualquer lado como base vezes altura. Aqui poderia ser a base e esse outro aqui, né? Eu poderia considerar isso aqui como base e esse outro aqui como altura, ou vice-versa, tá certo? O importante é que é um lado pelo outro, multiplicado pelo outro, tá bom? Então, a área desse retângulo aqui seria 6, que multiplica 2,4. Área igual a, fazer essa continha, 2,4, que multiplica 6. 6 vezes 4, 24, sobe 2. 6 vezes 2, 12, com 2, dá 14. Uma casinha decimal aqui, ó, anda para a esquerda, 14,4, que unidade? Metros quadrados, tá certo? Então, essa é a área, alternativa correta, a letra D. A outra lá eu nem marquei. Alternativa correta, a letra D de Deus. Tá certo? Então foi bom essa questãozinha aqui, porque eu relembrei até, não sei se alguns de vocês podem até não ter estudado, né, que vejam que no edital, né, ele fala em figuras bidimensionais e tridimensionais. Que são exatamente esses prismas, né? Um cilindro. Quando muito cai, não cai muito, tá? Essa parte de espacial, geometria espacial, mas quando cai é um prisma, como esse aí, paralelepípedo, ou um cilindro, né? E aí a gente vai ver em outra aula. Nosso foco agora é trabalhar apenas a parte de áreas. Mas foi bom que a gente já retomou o que é, né, um paralelepípedo reto, tá certo? O fato de ser reto ou ser oblíquo, a gente já retomou agora. Então vamos voltar lá para a próxima questão aí que eu peguei do material. É essa questão aí que caiu o ano passado, né? Questãozinha de quem entrou no IF esse ano teve que resolver essa questão aí, tá certo? Que ele diz o seguinte, vamos ler junto aqui, ó. Considerando que todos os celulares devem estar alinhados na mesma orientação, horizontal ou vertical. Então, os celulares podem ser guardados na horizontal ou na vertical. A quantidade máxima de celulares com dimensões 150 milímetros por 75 milímetros, que podem ser dispostos sobre uma mesa de 1 metro por 0,8 metros, sem sobreposição e sem ultrapassar os limites da mesa, é D. Observe o que eu falei lá em unidades de área, né, unidade de medidas. Observe que a gente está com uma questão aí em que ele me dá as dimensões do celular em milímetro, que o candidato tem que estar ligado nisso aí, tá? E a medida da mesa em metros. Ou seja, para que eu faça a solução desse problema, eu tenho que converter ou de milímetro para metro, ou de metro para milímetro, certo? Para poder fazer esse cálculo aí.
Tá? Mas em si, o problema, como é que eu resolvo esse problema? Vamos voltar aqui para a tela. Veja, o que ele quer saber é quantos celulares vão caber nesse espaço. Tá? Se fala de espaço, né, eu quero saber, eu vou precisar de área. Tá? Então, o que é que eu preciso fazer? Calcular a área dessa mesa, o quanto tem de área nessa mesa, tá? E depois pegar a área de cada celular. Então, a quantidade de celulares que vai caber aqui vai ser a área total da mesa dividido pela área de um celular. Tá? Professor, vamos converter de milímetro para metro ou de metro para milímetro? Observe o seguinte, eu particularmente, né, eu prefiro converter de metro para milímetro, e vou dizer o porquê. Eu prefiro converter de metro para milímetro para que eu não vá trabalhar com números decimais. Né? Porque a chance de errar a colocação de uma vírgula ali, fazer uma conta errada por uma besteira, é menor. Então, eu vou transformar 1 metro e 0,8 metro em milímetros para me poder fazer essa conta. Ah, professor, mas se eu transformar de milímetro para metro, vai dar certo? Vai do mesmo jeito. Tá bom? Aí é uma questão de escolha de cada um. Então, vamos lá. Gente, como é que eu faço essa conversão? Né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a unidade padrão metro, decímetro, centímetro e, por fim, milímetro, submúltiplo. Os múltiplos, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Tá certo? Então, veja, um metro corresponde a quantos milímetros? Então, eu vou pegar aqui 1 metro, tá? E vou multiplicar por 10, por 10, por 10. Quantas vezes? 3 vezes, 3 casas decimais. Então, 1 metro é igual, aí basta fazer isso, ó. Coloco 1, se eu andei 3 casas decimais, eu acrescento 3 zeros. Então, 1 metro corresponde a 1000 milímetros. E 0,8 metros? A mesma coisa, continua de metro para milímetro. Né? Eu continuo percorrendo de metro para milímetro. Continuo percorrendo 3 casas. Então, eu vou andar 3 casas decimais aqui no 0,8. Né? Aqui já anda 1, aí acrescenta mais 2 zeros. Então, isso aqui é 800 milímetros. Tá? Tranquilo? Se bater a dúvida, o que é que faz? Pega 0,8 e multiplica por 1000. Você vai chegar nesse mesmo resultado. Então, vamos lá. O que será a área dessa mesa em milímetros já, em milímetro quadrado? Então, a área da mesa vai ser, vou chamar aqui, ó, área da mesa. Será base 1000 milímetros que multiplica 800. Então, vou ter aqui 1000 que multiplica 800. Então, a área dessa mesa será igual a... Olha como é fácil quando você faz uma multiplicação que tem muito zero. Você multiplica apenas os inteiros diferentes de zero aqui. Ó. 8 vezes 1, 8. E aqui conta quantos zeros tem. Ó. 3 aqui e 2 aqui. Então, vou botar 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 800 mil milímetro quadrado. Essa é a área da minha mesa. Bom, e qual é a área de cada celular? Né? Um celular é 150 milímetros por 75. Então, a área do celular é igual a... Deixa eu ver se eu tenho mais espaço aqui. Não. A área do celular é igual a 150 que multiplica 75. Vamos fazer essa conta aqui agora. Vou fazer de outra cor para não confundir. Tá? Vou fazer de verde aqui. 150 que multiplica 75.
5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35, sobe 3. 7 vezes 1, 7. 3, 10. 0, 5. 7 mais 5, 12, sobe 1. 1, 1. 11.250, tá? 11, opa, tudo vermelho. Área do celular, de cada celular, é de 11.250 milímetros quadrados. Tá certo? Então, veja bem, pergunta, quantos celulares cabem nessa mesa? Você pode fazer a divisão, tá? Vamos lá fazer a divisão aqui. 800 mil dividido por 11.250, né? Eu poderia observar aqui nas alternativas qual desses valores multiplicado por 11.125, no caso agora, chegaria mais perto de 80 mil. Mas para a gente treinar, vamos fazer essa conta, né? Então eu vou pegar aqui, ó. Deixei pouco espaço, mas vai dar certo. Vamos pegar aqui, vou dar aqui para o verde. 80 mil, para a gente aproximar, né? Pelo menos. 1.125. Como é que eu faço essa conta, professor? Olha só, eu vou pegando aqui a quantidade suficiente. No caso aqui, 8 mil, dividido por 1.125. Tá? Se eu botar aqui um 7, 7 vezes 1.125, isso aqui vai passar. Eu suponho que vai passar, porque 7 vezes 1.000 dá 7 mil. 7 vezes 125, né, com certeza vai passar dos 8 mil. Então, vou botar aqui 6. Então, 6 vezes 5, 30. O 0 vai colocar aqui debaixo, ó, de onde está o 8 mil. Tá? E vem para cá o 3. 6 vezes 2, 12. 3, 15. Sobe 1. 6 vezes 1, 6. E 1, 7. Tá? 6 vezes 1, 6. 6.750. Deixa eu testar o 7 aqui. Não, pelo jeito o 7 vai dar, né? Só fazer aqui a parte. Vamos lá. 7 vezes 5, 35, sobe 3. 7 vezes 2, 14. Com 3, 17, sobe 1. 7 vezes 1, 7. E 1, 8. 14, 8, não, dá, né? 7.875, não. Então vamos ajeitar aqui, ó. Pensei que era um 6, é um 7. 6 ficou longe, né? 6.750. Então vamos lá para o 7. Quando eu colocar um 7 aqui, isso aqui vai dar 7.875. Como é que eu subtraio isso aqui? Eu vou pegando emprestado, né? Para cá ficou 10. 10 menos 5 dá 5. Aqui que emprestou 1 ficou 9. 9 menos 7 dá 2. Né? Aqui da mesma forma ficou 9. 9 menos 8 dá 1. Tá certo? 125. Quem é que desce agora? O 0. Então, 1.250. Então, 1.250 dividido por 1.125, obviamente que é 1. Se eu botar um 2 aqui, já passa dos 2.000, né? Então, 1.125. Enfim. Qual é a quantidade máxima de celulares inteiro? Claro, vai dar essa divisão poderia continuar aqui, né? Mas a quantidade de celulares é uma quantidade de números, uma quantidade inteira de celular. Né? Então, qual seria a alternativa correta nesse caso aí? A alternativa correta aí seria a letra C, 71 celulares. Tá? Ah, professor, eu fiz transformando, eu vou deixar até como vocês tentarem aí, né, para treinar, faz o seguinte, eu fiz essa questão transformando
transformando de metro para milímetro. Refaça essa questão como exercício, tá? Transformando o celular de milímetro para metro. E vê se você chega no mesmo resultado, tá certo? Então, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa aula. Vocês vão ter aula agora com o professor Cláudio, tá? Faltam aí pouquinhos minutos para que o professor envie o link para vocês aí. E boa aula para vocês. Na próxima aula a gente conversa pessoalmente, tá bom? Continuem, resolvam todas as demais questões da nossa lista que estão pendentes, né, que eu não resolvi com vocês. E próxima aula a gente discute mais, tira as dúvidas de vocês, tá bom? Então, um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu!